E aí, Anne, como é que você se sente com essas manchas no seu rosto? Me sinto péssima, porque sempre as pessoas vêm falar comigo e primeiro eles olham para as minhas manchas e não para mim. Então isso me deixa muito mal, minha autoestima é lá embaixo. Então, nós vamos começar com a limpeza da pele. Nós vamos usar o adstringente. Ele é para peles sensíveis. Eu escolhi ele porque eu gosto muito de passar ele no meu rosto. E para passar na pele de clientes também, ele é muito bom. Então, você vem passando, limpando toda a pele, ó, o tanto de sujeirinha que sai. Aí, agora eu vou pegar o creme para passar, para poder hidratar a pele, que é muito necessário, principalmente onde tem as linhas no nosso rosto, para que quando a gente for passar a base não encraquelar. Então, eu passo bem na zona T. Você vê que eu passo bastante abaixo dos olhos. Agora, nós vamos passar o protetor solar, para proteger a pele dela. Porque quem tem melasma tem que passar o protetor solar, que é para não aumentar mais ainda as manchas. Mesmo que você já tenha, você tem que proteger a sua pele. Agora eu venho com o Bruma da Fendi para refrescar um pouquinho a pele dela e fazer com que a maquiagem dure mais tempo. Eu vou usar essa paleta da Ruby Rose, que ela é uma paleta onde tem corretivos coloridos. Eu vou usar esse tom de verde em cima da mancha. Como o rosto dela, quase o rosto dela todo tem mancha, então eu vou espalhar em quase todo o rosto. E aí eu venho espalhando com o pincel, o verdinho, essa cor verde, para camuflar a cor da mancha. E aí a gente vem passando, espalhando bem. Aí eu venho e passo um pouquinho do corretivo que é na cor salmão, que ele é mais clarinho, e venho passando por cima do verde, para que eu não, para quando eu for passar a base, não fique a pele não fique na cor verde. Então você passa primeiro o verde, depois você vem com esse tom de salmão por cima do verde para camuflar a cor verde, para depois você vir com o corretivo. Eu tô passando agora o corretivo da Ruby Rose na cor média. É uma cor que serve para quase todos os tipos de rosto, todos os tons de pele. Você vê que eu passei abaixo dos olhos. E depois eu venho com a base da Milani, que ela é 2 em 1, que ela já é a base e o corretivo. Eu fiz uma misturinha de duas cores, porque o tom da pele dela é um pouquinho mais escuro. Ela é uma pele amarelada, mas é um pouquinho mais escura. E aí eu fiz a misturinha dessas duas cores da Milani, da base Milani, e venho passando a base sobre o rosto dela. Você vê que eu estou só espalhando com o pincel de língua de gato da Quem Disse Berenice. É aquele que tem as cerdas rosinha. E aí eu venho espalhando toda a base sobre o rosto dela. Essa base ela é uma base maravilhosa. Eu gosto dela. A minha pele ela é oleosa, mas se dá super bem. Ela demora um pouquinho só para secar, mas quando ela seca, ela já fica no rosto. Aí agora eu venho com a esponja, dando batidinhas no corretivo abaixo dos olhos e espalhando sobre a base, para não ficar marcação. Agora com a minha esponjinha maior,
eu venho dando batidinhas na base que eu já tinha passado para dar um bom acabamento. E aí venho passando a esponjinha e espalhando. Depois eu venho com o pó da Bitarra, é aquele pó translúcido bem fininho. Eu coloco um pouco sobre a tampa e com a mesma esponja que eu usei para espalhar a base, eu venho colocando o pó sobre o rosto dela. Veja que eu venho colocando bastante pó abaixo dos olhos para não encraquelar. Então, você tem que selar bem essa base com o pó para que não encraquele abaixo dos olhos. E aí, eu faço na zona T e depois coloco um pouco na lateral do rosto dela, para que a base fique bem sequinha. E com a paleta maravilhosa da Ruby Rose, que é a paleta de contorno, eu pego essa cor mais clarinha da paleta e com um pincel de contorno, eu adoro esse pincel. Ele é muito bom para fazer contorno no nariz. E para ajudar vocês, eu pego esse pincel mais fininho, do cabo fininho, eu coloco ao meio do nariz. E com outro pincel de contorno, eu venho fazendo contorno no nariz. Tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de fazer o contorno, então essa é uma forma mais fácil. Ó lá, já ficou a marcação certinho. E aí, você vem puxando o contorno, né, o pozinho que você colocou no rosto para baixo. Não é na lateral, é para baixo, tá? Você vem tirando o excesso, a marcação do contorno que você fez. E na lateral do rosto eu uso esse outro pincel, que fica mais fácil para fazer o contorno. Com a mesma cor, eu coloco o pincel, aperto ele na lateral e venho fazendo a marcação do contorno abaixo, um pouco abaixo da bochecha dela. Eu coloco e depois eu venho esfumando. Aí você vai esfumando a vida toda. Brincadeira, gente. Você vai esfumando para que não fique aquela marcação feia, tá? Tem umas pessoas que fazem contorno e às vezes não esfuma direito e fica aquela linha, né, no rosto e não fica legal. E aí eu passei um pouquinho em cima também, perto da testa, e depois puxei para a lateral. Eu gosto muito de limpar a sobrancelha antes de passar a pastinha. Então, eu peguei o Bruma e com algodão eu vim limpando a sobrancelha dela, tirando o excesso de maquiagem da sobrancelha. Tem pessoas que já passam logo a pastinha já sem precisar limpar, fica ao seu critério. Eu gosto de fazer assim. E aí, com o pincel da The Makeup, esse da pontinha bem fininha, eu pego a minha pastinha do Contém 1 grama e passo na pontinha do pincel. Veja que é bem pouquinho, não precisa ser muito. Ela é uma pasta muito boa, então ela já pega pigmentação na sobrancelha bem rápido. E aí você vai passando, vai fazendo o desenho, sem fugir muito, tá, gente, do desenho da sobrancelha, pra não ficar uma coisa muito artificial. Ó lá, já fiz, você viu que ficou bem marcada, ficou bonita. Agora eu venho com a paleta da Ruby Rose também, que ela é a paleta de iluminadores. Ela é uma paleta nova.
E aí eu venho com o pincel da Quem Disse Berenice, esse da pontinha amarelinha, e venho colocando no olho dela um pouquinho só desse iluminador, para fazer um ponto de luz no meio dos olhos. Com a paleta da Morphe, eu escolho a cor, um tonzinho bem clarinho de laranja, mas puxadinho, assim, laranja com marrom, mais ou menos. Uma cor bem clarinha. E com o pincel da Quem Disse Berenice, eu venho passando e fazendo o esfumado nos olhos dela. Eu adoro essa paleta, porque essa paleta ela tem uma gama de cores que são cores bem quentes, né? E eu gosto de cores quentes. É bem outono. Então, são cores assim que a gente usa bastante. Com o pincel, eu venho passando a minha pastinha de delineado. Bem embaixo dos cílios. Bem fininho, porque ela queria uma maquiagem bem leve. Ela não queria nada pesado. Então, uma coisa bem suave. Porque o que a gente tá prezando aí mais, o que a gente tá... que é mais importante da maquiagem aí... era esconder as manchas. Então, era uma maquiagem mais suave, uma maquiagem mais delicada. E eu venho esfumando a parte onde eu coloquei o delineado, que eu fiz o delineado fino. Eu venho esfumando ele todo com a sombra marronzinha. E vou esfumando os dois olhos. Esfuma embaixo também. Aí, com a máscara de cílios da Tango, eu adoro essa máscara de cílios. Elas são 2 em 1. Você passa o número 1 e depois o número 2, para os seus cílios ficarem bem grandes. E aí, eu passei tanto em cima como embaixo. E passei 2 vezes para que os cílios dela desse mais volume. Aí vocês podem ver que eu passei de novo. Já deu uma diferença já. Depois eu venho com esse da Maybelline, porque ele é à prova d'água e é bom passar porque pode borrar, né? Então eu passei ele. Depois, com a mesma paleta da Ruby Rose, que é aquela de iluminador, eu passei um pouquinho na bochecha, bem pouquinho. E depois passei em outros pontos, só para dar uma iluminada no rosto dela. Com esse mais clarinho aí, eu passei na pontinha do nariz. E esse iluminador é show, é maravilhoso, sem falar o preço. Quase todos os produtos que eu usei no rosto dela foram com preços muito bons, bem acessíveis. E produtos maravilhosos. E aí, passei um pouquinho perto da bochecha dela, só para dar uma iluminada bem suave, porque como é uma make bem delicada, não era nada muito extravagante. E o batom, ela que escolheu a cor, ela gosta dessas cores, né? Então, ela que escolheu a cor, que é quase uma cor de um roxinho, né? E foi isso, esse foi o resultado. Ela ficou maravilhosa, eu fiquei super feliz em ver que ela gostou do resultado e que ela tá super animada. Então é isso, não esqueçam de dar o like, de se inscrever no meu canal e até mais, gente. Tchau!